A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, amigos, queridos telespectadores, estamos de volta para mais um episódio do programa Jesus em Toda a Bíblia. E neste programa, como sempre, nós sempre deixamos aquela recomendação para que você participe conosco, interaja conosco todos os domingos, às 22 horas, um episódio novo. Ele é disponível para você, para que você possa nos acompanhar. Pastor Lourenço, a paz do Senhor Jesus. Pai do Senhor, pastor Luiz, Pai dos seus nossos irmãos que estão conosco mais um dia nesse programa Jesus em Toda a Bíblia. Pastor, a gente vem falando já há alguns episódios sobre José. José que é tipo de Jesus e de forma maravilhosa nesses dias, nesses programas, que os irmãos puderam acompanhar, contribuições que chegam para a gente, né, nos comentários dos vídeos, e a gente está sempre lendo, sempre nos inteirando daquilo que os irmãos contribuem, porque revelação é isso, né? Ela não opera em um, mas opera no corpo. E a gente veio falando, pastor, de como a figura de José, ela aponta para a pessoa de Jesus. E uma das características maravilhosas que a gente já passou um pouco, fez um sobrevoo sobre ela, é o fato de que Benjamim foi uma exigência de José, né? Benjamim precisava vir para que houvesse, então, a realização da revelação, o pão fosse passado para aquela família. Se Benjamim não fosse, não tinha pão. Não é isso que diz a palavra? E José não se revelaria, né? Porque Benjamim, tipo do mais novo, que é tipo do Espírito Santo, Jesus ele só se revela na presença do Espírito Santo. Na presença de Porque é o Benjamim. Espírito Santo que revela Jesus. A pessoa de Jesus Pessoa hoje. de Jesus, exatamente. E nós até chegamos a mencionar isso quando disse assim, né? O mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Então, quando Jesus ele derrama sobre a igreja, né? Ele, olha, vou deixar-vos outro consolador, ele ainda aparece em todos os outros dias, e então vem o Pentecostes e o Espírito desce sobre aqueles irmãos que estavam reunidos. Toda a mensagem pós-ascensão de Jesus e derramamento do Espírito Santo, ela é da igreja fiel, ela é exclusivamente para apresentar Jesus. Então, pegando isso que o senhor disse, José só se revela na presença de Benjamim. José abre o coração e mostra e revela o projeto, porque ele diz assim, olha, vocês não precisam se preocupar não, porque foi para isto que para cá eu fui trazido. Tudo diante de quem? Diante de Benjamim, desse novo nascimento, que aponta para nós, pastor, Exato. como igreja nesta última hora, porque nós somos aqueles que estamos vivendo um novo nascimento. Necessário vos é, né? Necessário te é nascer de novo. E aquele que não nasce da água e do Espírito. Exato. Então é a experiência da igreja fiel nesta figura, neste texto. Aqui, quando nós lemos Gênesis, você vai lendo os capítulos 41, 2, 3, e aqui já no capítulo 46, a palavra fala de quando eles vão e trazem o pai. E ele se encontra no verso 46, a partir do verso 28, existe o encontro do pai com José e a presença dos irmãos ali. Então esse grande momento é o momento que a igreja fiel vive hoje, porque ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi a comunhão que nos deu acesso ao Pai. Jesus, ele providenciou nas suas estratégias para nós um novo e vivo caminho. Amém. Glória a Deus. Interessante, pastor Lourenço, que foi aquele encontro, né? Aquele encontro emocionante do qual falamos no último episódio. Foi um encontro também que trouxe alívio para os irmãos e curou a dor de José, porque ele deixou de ser assunto na casa do pai por muito tempo, uma vez que para o pai ele estava morto. Mas agora o pai teve um encontro não só com José, a família toda reunida, né, com Benjamim também, mas agora eles puderam entender os propósitos daqueles sonhos do qual profeticamente nós falamos. José, ele foi usado para transmissão de um projeto que era eterno e que vem até o nosso tempo. Não por acaso, nós passamos aqui por
14 capítulos falando da história de José. E queremos aqui também ressaltar que nenhum assunto na Bíblia ele vai se esgotar por si. Não é verdade, pastor Lourenço? Porque tem o seu teor profético. Então, o que nós vemos aqui? A prefiguração da redenção na alegria do pai em receber a notícia dada pelos irmãos, né, de que José estava vivo. Isso para o pai foi algo maravilhoso, porque a igreja que se identifica com Jesus, ela reporta isso ao pai. E o pai, quando vê isso, ele se alegra, porque o projeto se cumpriu na vida da igreja. Foi por isso que ele foi levado ao Egito. E dentro dessa sua fala, pastor, é importante essa alegria do coração do pai. Por quê? Porque primeiro, José se manifestou vivo no coração, na comunhão, na vida dos irmãos. Então, quem traz a notícia de um José vivo são os irmãos. São os irmãos, isso aí. Você e eu, nós, pastor, o ministério revelado de Jesus neste tempo, para nós como igreja fiel, nós somos aqueles que damos notícia ao Pai. Na sua oração, na minha oração, né? Nós clamamos, nós buscamos, nós oramos, dando notícia ao Pai de que José está vivo, de que Jesus está vivo no nosso coração. Faz parte da nossa vida. Faz projeto profético. É o profético. Esse Jesus vivo faz parte de nós. Então, quando a igreja fiel, na comunhão, nos cultos, você, eu, por que é que nós estamos reunidos? Para nos sermos propícios ao Pai e dizermos: Pai, Jesus está vivo. Jesus está vivo no meu coração e todo este alimento que nós temos aqui foi providenciado por Ele. A providência dele. O culto, o clamor, a doutrina, o mistério revelado, tudo, Senhor, que nós temos, é nós dizendo, somos nós como igreja dizendo ao Pai. Podemos dizer, pastor Lourenço, que no diálogo com o Pai eles devem ter mencionado: olha, nós estivemos à mesa com Ele, mas agora nós sabemos quem é Ele. Ele nos deu o direito de sentar à mesa. Olha, o nosso irmão está vivo. Mas o pai deve ter perguntado assim: mas e a túnica? E este sangue aqui? E agora? Como justificar? E aí que é interessante, podemos fazer aqui não uma analogia, mas aqui nós podemos entender o paralelo profético da túnica ensanguentada de José, né, com a túnica de Jesus ensanguentada ao pé da cruz. O pai, quando viu ali, ele viu o selo que profeticamente estava definido como o selo da redenção da igreja. Por isso, quando nós falamos da figura, né, do que nós temos como doutrina da igreja, o clamor, por exemplo, é uma experiência nossa, maravilhosa. Agora, é interessante também, pastor Lourenço, que o encontro ali, ele não foi um encontro, podemos dizer assim, um encontro triste, como fora quando os irmãos levaram a notícia de que José havia sido morto. Mas agora, um encontro, podemos dizer assim, da redenção dos irmãos, porque eles o aceitou, eles o haviam aceitado como, né, sem nenhum tipo de questão, né? Eles poderiam pensar assim: olha, agora nós vamos vai lançar sobre nós as nossas culpas. Não, muito pelo contrário. Ele disse assim: foi para este propósito que eu vim. Dentro desse contexto, eu gostaria de ler o texto. O texto está em Gênesis 45, verso 5, diz assim: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Exato. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Eu acho importante essa colocação, né? Para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Ou seja, Jesus, ele veio trazer o perdão, ele veio trazer a misericórdia, ele veio trazer a reconciliação. O comportamento de José diante dos culpados foi um comportamento de misericórdia. E é dessa forma que nós somos recebidos diante de Jesus.
Porque quando eu e você um dia nos achegamos e batemos na porta da graça da igreja, e todos os dias nós somos falhos, errantes, imperfeitos, mas nós vamos aos cultos e ali, tudo orquestrado, preparado, nós somos recebidos pelo Senhor com esta palavra. Olha, misericórdia. Clamamos, como o Senhor disse agora, clamamos pelo sangue de Jesus e lembramos do Calvário, aquele sangue vertido, aquela marca que não está só nesta túnica, mas está sobre as nossas vestes de salvação, porque nós, ao entrarmos na eternidade, no grande dia do arrebatamento, Apocalipse já fala, as vestes salpicadas de sangue. Então a minha túnica, a sua túnica de salvação, também está marcada, selada, exatamente essa palavra que o Senhor usou, selada pelo sangue daquele que se sacrificou em nosso lugar. Como disse aqui, né, pastor? Para a conservação da vida, Deus me enviou. Interessante, pastor Lourenço, que diante desse fato e desse briefing, esse resumo que o senhor fez, é importante ressaltar que nós vemos falando desde o primeiro programa. O que conserva aquele ambiente todo aquele histórico é o profético. Sem o profético, o histórico ele deixa de fazer sentido. Então, José em todo tempo, ele esperou em Deus. José em todo tempo, ele se lembrou do profético. E podemos dizer, os irmãos se esqueceram, embora participassem daquela... Olha, ele contou o sonho, o pai interpretou e ele apenas se colocou dentro de um contexto. E tudo foi acontecendo profeticamente. Até esse dia, podemos dizer que foi o dia da redenção, o encontro dele com os irmãos e com o pai. Aonde se deu esse encontro? Na terra do Egito. E é interessante, pastor Lourenço, porque aquele encontro, ele prefigura na comunhão da igreja aquilo que nós estamos vivendo hoje, porque a igreja ela está pronta e sendo esse encontro, um encontro que reuniu toda a família. Hoje, como igreja, nós temos tudo consolidado. A presença do Pai, a presença de Jesus, o Filho, Benjamim, a figura do Espírito Santo, e o mais importante, nós temos o perdão. Então, isso tudo resumido, isso gerou uma expectativa agora, porque agora eles estavam ali. Então, José era a provisão. E a palavra nos diz que José, ele deu, por orientação do faraó, o melhor da terra do Egito para a sua família. Então, houve ali um acordo entre eles, olha, vocês vão dizer para o faraó que vocês são pastores de ovelha. Né? Existia todo um contexto ali. Quem orientou a família? Quem orienta a igreja hoje? Né? Na figura de Jesus. E é interessante porque quando o faraó se viu diante de Jacó, de Israel, a Bíblia diz que Israel, Jacó, abençoou o faraó. Ou seja, faraó é que tinha tudo? Não. A bênção do Pai é que importa para nós hoje na terra do Egito. Podemos ter tudo, mas não pode faltar a bênção do Pai. Jacó, a bênção profética. Porque Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó gerou os 12 filhos, e nós vamos perpassar... Transformado em Israel. Transformado em Israel. Nós vamos perpassar, existem outros personagens que profeticamente fazem paralelo com Jesus. Mas nesse contexto aqui, nós vemos que toda a provisão estava não apenas para o povo do Egito, mas também para o seu povo, que seria multiplicado ali, e mais à frente nós vamos ver, eles não foram levados ali por acaso, não foram levados ali escravos, mas o tempo passa e ali eles vão criando as suas raízes, mas José, ele profeticamente, ele anuncia uma volta, pastor Lourenço. E é importante, pastor, este contexto, porque você vê o mundo inteiro sendo beneficiado porque havia um
escolhido. José era o enviado de Deus. Jesus é o enviado de Deus hoje. Muito E bom. você vê o benefício da humanidade inteira, você vê o benefício de todos por causa do amor. Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo jaz no maligno, tem as suas aflições, mas nós, como família de Jesus, nós, como família de José, em meio a um mundo tão perdido, em meio a um mundo faminto, nós temos o melhor dessa terra. Nós temos o melhor. Nós nos alimentamos da revelação, nós nos alimentamos do pão vivo que desce do céu. Aquilo, a igreja não está enganada nesta última hora. É só você participar dos nossos cultos, participar das nossas escolas bíblicas dominicais, participar dos nossos seminários. Está tudo disponível nas redes sociais, no YouTube. Você vai ver um povo que está tranquilo em meio a um mundo aflito, porque no nosso meio nós temos a Fenate Paneia, o Salvador do mundo, aquele que providenciou todo o recurso para que nós fôssemos poupados. Deus amou o mundo. Deus não amou só a família de José. José não amou só a sua família. A sua providência foi para todo o mundo. E a palavra nos ensina, pastor, que José casou-se com uma moça chamada Asenate. E com ela teve dois filhos, que é tipo da comunhão. Asenate era egípcia, mas ela não era da terra de Israel. Assim como eu e você, nós não somos. Nós somos gentílicos. Nós somos aquele que nos afeiçoamos a José. Nós nos afeiçoamos a Jesus. Nós amamos o Senhor. O Senhor estabeleceu conosco um vínculo e conosco tem gerado dois. Dois é comunhão. Tem gerado comunhão. Tem gerado oportunidade de tabernacular, de estar com o Senhor. O mistério desta obra, o mistério desta palavra é para preservação da vida. Isso. E lá na frente vem Jesus dizendo assim, ó, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, Zafenate Paneia, José, disse, preservação da vida. Jesus, eu vim para que tenham vida. Essa é a nossa experiência. Em meio a um Egito, existe um povo que é a família de José. Em meio a um Egito, existe um povo que é beneficiado por José, que está próximo de José, como o pastor Luiz disse aqui. Nós assentamos à mesa com ele. Nós nos assentamos à mesa com ele. Culpados, mas perdoados. Feridos, mas restaurados. Carregávamos sobre nós a culpa quando dizíamos assim, nós sabemos que nós erramos, nós sabemos que nós falhamos, mas um dia o abraço de José nos deu uma oportunidade de vivermos de novo. O abraço de Jesus, o Calvário, aquela cruz abriu para mim e para você um novo e vivo caminho. E pastor Luiz, eu acho que dentro desse cenário de José, nós podemos concluir de forma clara de que este Salvador, em meio a um Egito, em meio a um mundo, o Egito era a maior nação daquela época, era a mais poderosa de todas. Então é tipo do mundo, né? O mundo que está aí poderosamente sendo próspero. E pegando o gancho na sua palavra, pastor, a bênção do Pai era o que José providenciou para aquele lugar. Então nós não estamos no Egito sem a bênção do Pai. Nós estamos no Egito reunidos com José, tipo de Jesus, o Pai, Benjamim, o novo nascimento, figura do Espírito Santo, aquele que veio para a revelação de todas as coisas. E em comunhão, com alegria, vivemos do melhor dessa terra. Não falta o alimento para a igreja fiel. Não falta, e é importante ressaltarmos aqui, antes de encerrarmos esse episódio maravilhoso, ressaltar que José, ele se casou com a Asenate, né? Antes
do encontro, né, com a família, com o pai. Mas diante do encontro, ele revela o nome dos seus 2 filhos, né? E nesse capítulo ele é maravilhoso porque nós vamos ver aqui a figura, né, dos filhos de José. Manassés, que quer dizer esquecimento, né? E a palavra diz, o profeta, salvo me engano, Isaías, ele diz assim, dos seus pecados não me lembro mais. Então, Jesus esqueceu, e José também, ele não se lembrava dos maus feitos dos seus irmãos. E Efraim, que quer dizer frutífero, ou seja, Jesus é aquele que em nós ele gera o fruto do Espírito. Pelo seu sacrifício, nós temos hoje as virtudes do Espírito Santo. Interessante, pastor Lourenço, que não só na figura de Manassés e de Efraim ali, né, nós vimos que todo o sofrimento da casa do pai ficou esquecido. Jesus também, na cruz ali, mesmo diante de todo o sofrimento, ele disse assim, pai, perdoa eles não sabem o que fazem. E José ali, quando passou todo aquele sofrimento diante de seus irmãos na casa do pai, ele sabia que tinha um projeto maior. Então, meu querido, nós estamos aqui fazendo um paralelo entre a figura, personagem bíblico na figura de José, um paralelo profético com Jesus, onde toda a honra e toda a glória seja sempre projetada àquele que de fato por nós morreu, deu a sua vida e profeticamente tem se revelado a nós. Nós encerramos aqui esse episódio e te convidamos a continuar conosco para que possamos nos deleitar nas Escrituras Sagradas e assim recebermos um bom alimento da parte do Senhor. Pastor Lourenço, a paz do Senhor, até o próximo episódio. Amém. Pai do Senhor, pastor Luiz, Pai do Senhor, os irmãos que estiveram conosco, guarde o que foi dito aqui. Guarde o que foi dito sobre José. José é um tipo maravilhoso de Jesus no Velho Testamento, apontando para todas essas coisas. Como dissemos, né, pastor? Foi vendido, preso, humilhado, exaltado, providenciou todas as coisas para a salvação. Assim é Jesus na nossa vida. Pegando um último gancho do que o senhor disse, pastor, a culpa estava sobre eles. E eles um dia tiveram que confessar. Quando eu e você oramos, confessamos ao Senhor, nós alcançamos o perdão. O momento que estamos vivendo agora é o momento de Apocalipse 22:20, que diz assim, aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho, amém, ora vem, Senhor Jesus. Esta é a palavra da igreja nesta última hora. Aquele que testifica tudo isso, esta revelação, este projeto, diz, Jesus vem. E é a experiência desta obra. Maranata, o Senhor Jesus vem. A paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, pastor Luiz. A paz do Senhor a todos. Até o próximo episódio.